Ok, gente, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu vou resolver uma questão aqui sobre genética de população, né? Lembrando da genética de população, né? Lembrando que a genética de população, a gente tem duas fórmulas principais, que é a P, deixa eu fazer de caneta, que é a P mais Q igual a 1, e a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, certo? Em que, na genética de população, a gente já começa a dar nomes diferentes, né? Do que a gente está acostumado. Então, em que azão é o P e azinho é o Q, certo? Na genética de população, a gente também tem as frequências, né? As frequências genotípicas e as frequências de alelos, né? Então, a gente pode ter as frequências dos pares de alelos e a frequência de um alelo só. Sendo que a frequência dos pares de alelos, né? A frequência genotípica se chama P ao quadrado e a de um alelo só é P, certo? Então, essas são as formas que a gente vai usar, certo? Então, vamos aqui nesse exercício. A gente tem uma população de cebolas, tá? Nessa população de cebolas, vamos estudar ali a frequência dos alelos da cor dos bulbos, em que existem os bulbos brancos, os bulbos amarelos e os bulbos cremes. Sendo que o bulbo branco é B1, B1, o bulbo creme é B1, B2 e o bulbo amarelo é B2, B2. Ah, mas o que é isso de B1, B2? O azão, ele pode ser chamado de B1 e o azinho pode ser chamado de B2, tá? A frequência, ela pode ser frequência de B1, B1 ou frequência de B1, B2 ou uma frequência ali de B2, B2. Isso aqui, gente, é igual a frequência de azão, 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 azinho e a frequência do azinho, azinho, tá? Então, aqui a gente só tá mudando um pouco dos nomes. Sendo que nessa população de cebolas, a gente tem 100 cebolas brancas, 1000 cebolas cremes e 900 cebolas amarelas. Ele quer saber qual a frequência genotípica, qual a frequência do alelo B1 e qual a frequência do alelo B2. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer no exercício desse tipo é qual que é o volume total aí dessa população, né? Então, o primeiro passo aqui, qual o tamanho da população. Então, a gente vai somar 100 mais 1000 mais 900. Então, aqui a gente vai ter 2000 cebolas, tá? Então, aqui a gente só vai somar. Tá conseguindo ver vermelho? Ok. Depois disso, a gente quer saber a frequência genotípica, né? Então, a gente quer saber a frequência de B1, B1. A gente quer saber a frequência de B1, B2 e a frequência de B2, B2, tá? B1, 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 B2, 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 eu posso chamar de D, B1, B2 eu posso chamar de H e B2, B2 eu posso chamar de R, tá? Aqui, a gente vai fazer o quê? Parte pelo todo. O que quer dizer essa parte pelo todo? Quem é B1, B1? É minha cebola branca. Então, eu tenho 100 cebolas brancas, é a minha parte. Pelo todo, qual que é o todo? 2000.
Minha frequência B1, B2. B1, B2 é, minha frequência, é a creme. Então, é 1000, né? Dividido pelo todo. E a minha frequência B2, B2 é 900 dividido pelo todo. Então, qual que é a frequência de B1, B2? 1000 dividido por 2000, 1 dividido por 20 é 0,05. A minha frequência de B1, B2 é 1000 dividido por 2000, meio, que é igual a meio. A minha frequência de B2, B2, 900 dividido por 2 é 0,45. Vou transformar isso aqui em porcentagens. 0,05 é 5%, 0,5 é 50% e 0,45 é 45%. Isso quer dizer que na minha população de 2.000 cebolas, 5% é branca, 50% é creme e 45% é amarelo. Então, assim a gente mata essa primeira questão aqui, beleza? Agora ele quer saber qual é a frequência do alelo B1 e qual é a frequência do alelo B2, né? Então, vamos por aqui numa tabelinha, né? A gente tem B1, B1... Por essa folha aqui embaixo fica mais fácil. B1, B1, a gente tem B1, B2 e a gente tem B2, B2, certo? Ele quer saber a frequência de B1 e quer saber a frequência de B2. Certo? Quantas vezes aparece B1, B1 aqui, né? Então, aqui aparece 1, 2 vezes. Quantas vezes aparece o B2? 0. Quantas vezes aparece B1 aqui? 1 vez. Quantas vezes aparece B2 aqui? 1 vez. Quantas vezes aparece B1 aqui? 0. E quantas vezes aparece B2, B2? 2 vezes, tá? Então, essa aqui é a frequência de quantas vezes aparece os alelos B1 e quantas vezes aparece o alelo B2, tá? Então, a gente sabe que B1, B1 são 100 cebolas. B1, B2 são, deixa eu olhar aqui, 1000 cebolas. E B2, B2 são 900 cebolas. Então, isso daqui a gente já sabe. B1, B1 são 100 cebolas, certo? Então, B1, B1 são 100 cebolas. Então, se B1 é 100 e B1 é 100, B1, B1 é 200. B1, B2. Se B1 é 100, né? Desculpa, se B1 é 1000 e B2 é 0, então B1, B2 é 1000. No caso aqui do B1, tá, gente? Se B2, B2 pro B1 é 0, 0, então é 0. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos somar 200 mais 1000. Vamos fazer aqui em cima, pro B1. Não, vou fazer aqui embaixo mesmo. Pro B1, né? Então, a gente vai somar 200 mais 1000. Dividido por quê? Pela frequência do alelo. Qual que é a frequência dos alelos, né, da população? 2000. Só que a gente tem 2 alelos, né, que é o B1 e o B2. Então, por isso que a gente vai multiplicar. Tem essa fórmula aqui, né? Então, 200
mais 100, mais 1.000, dividido por 4.000, esse valor aqui vai dar 0,3, tá? Vamos fazer para o B2. O B2, quando é B1, então, o B2, quando é B2 é 900. Então, aqui não tem nenhum B2, então é 0. Pro B1, pro B2 é 900. E pro B2, o B2 é 900 mais 900, né? Isso daqui dá, deixa eu fazer a conta, dá 1.000, ixi, cara. Desculpa, gente, meu celular caiu aqui, tá? Vai dar 1.800, beleza? Então, a gente vai fazer aqui da mesma forma, né? Do B2. Vai colocar 900 mais 1.800 dividido por 2 vezes 2.000. Isso aqui vai dar 0,7, tá? Ai, prof, não entendi, foi nada. Muito bem, meu mero gafanhoto. Essas fórmulas aqui que eu estou apresentando para vocês é um jeito mais rápido, mas a gente tem uma fórmula certa. Então, qual que é essa fórmula, né? Para a frequência de B1, ou seja, o nosso P, conforme a gente falou aqui, né? Para o nosso P, aqui para o nosso P, a gente vai ter a fórmula que é 2B1, ou seja, 2 vezes B1, mais B2, dividido por 2N. N é o número total da população. Não sei se ficou mais claro aqui com essa fórmula, né? Qual que é a frequência do B2? Que é o nosso Q. 2 vezes B2 mais B1 dividido por 2N, né? Então, olha só aqui, ó. O que eu fiz aqui? 2 vezes B1, né? Ó, tá vendo? 2 vezes B1. 100 e 100. 2 vezes o B2, né? Aqui, o B2. O B2, ele é 900, tá? Ah, como que eu escolho 100, como eu escolho 900? Não vou escolher esse aqui de 1.000, porque no 1.000 eu vou ter os genes B1 e vou ter os genes B2. De 100, eu tenho certeza que só vai ter B1. E o 900, eu tenho certeza que só vai ter o B2, tá? Então, essa aqui são as respostas, né? Vamos colocar aqui, então, as nossas respostas. Qual a frequência genotípica? A gente tem a frequência genotípica B1 de 5%, B1, B2 de, cadê? Aqui, 50%, e B2 de 45%. Qual a frequência do alelo B1? A frequência do alelo B1 é 30%. Então, vou por aqui do lado, 30%. Qual a frequência do alelo B2? A frequência do alelo B2 é 7%, ou seja, 70%. Tá, mas que tem a ver essas fórmulas aqui? P mais Q igual a 1. Se eu sei que o meu P é o B1, a frequência dele é 0,3 e a frequência do meu B2 é 0,7, então vamos tirar aqui a prova real. 0,3 mais 0,7 igual a 1. Bateu? Muito bem. Então, é assim que a gente calcula aí as frequências.
Agora eu quero saber, então aqui essa parte do exercício a gente matou, né? A gente conseguiu fazer. Agora eu quero saber qual é a frequência, tá? A pergunta é parecida, mas ela é diferente, tá bom? Qual é a frequência genotípica dos genótipos B1, B1, por aqui, B1, 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 B2 e B2, B2, tá? Aqui nessa parte, a gente estava falando do quê? Estávamos falando da frequência genotípica também, só que dentro do indivíduo, tá? Então, essa parte aqui é dentro do indivíduo. Agora, eu quero saber a frequência genotípica dentro do gene. Por quê? Nesta população aqui, ela está numa população em equilíbrio, né? Porque bateu aqui o 1, certo? 0,3 mais 0,7 bateu 1. Então, esse produtor, ele encontrou 5% de cebolas brancas, 50% de cebola creme e 45% da cebola amarela. Se nessa população não vai ter mutação, não vai ter seleção, não tem a migração, a frequência genotípica, a nova frequência, né? Ou seja, eu quero agora estudar a nível alelo, tá? Eu quero estudar agora a nível como que vai ser as próximas gerações. Será que nas próximas gerações vai manter essas frequências aqui? Não vai. Porque nas próximas gerações já existe aí uma certa proporção que pode ser esperada e a gente pode calcular, tá? Como que a gente calcula? A gente sabe que o B1 é igual a P e o B2 é igual a Q. Nesse caso aqui, o B1, ele é igual a P ao quadrado, certo? Porque eu tenho P vezes P. Ele é P ao quadrado. Já B1, B2, ele é 2PQ, ou seja, ele é o P vezes o Q, tá? E o B2, ele é o Q ao quadrado, ou seja, é Q vezes o Q. Como é que eu vou saber a nova frequência genotípica, né? Ou seja, a frequência alélica, né? Aquela frequência que já vai estudar a nível do gene. Então, eu sei que a minha frequência P, aqui pelo exercício que a gente fez, ela é 0,3. E a minha frequência Q, ela é 0,7. Então, agora eu só coloco aqui na minha tabelinha. P ao quadrado é igual a 0,3 ao quadrado. 2PQ é igual a 2 vezes P, 0,3, vezes o Q, 0,7. O meu Q ao quadrado, ele é 0,7 ao quadrado. E aí, agora a gente vai fazer a nova frequência alélica. Esse aqui dá 0,09, 0,42 e 0,49, tá? Então, agora, a nova proporção, né, se esse agricultor aí obtiver uma nova lavoura, ou seja, uma nova população, e nessa nova população ainda tem ali as 2.000 plantas, nessa nova população, a gente vai ter ali 9% de plantas brancas, certo? 42% de plantas creme e 49% de plantas amarelas. É essa a ordem mesmo? Deixa eu ver aqui. Amarela. Tá?
Então, aqui nessa nova população, vou colocar aqui, ó, nova população, a gente já vai ter esta frequência aqui. Ah, quantas plantas vai ter isso, né? Então, a gente pode fazer uma regra de 3. Se 2.000 plantas são 100%, 9% é X. Então, plantas brancas, né, que é a nossa B1, então de B1 vai ser 180 plantas. Nossa B2 vai ser, se 2.000 plantas são 100%, 42% é X. B2 que as plantas cremes, né? 840 plantas. E se 2.000 plantas é 100%, 49% das plantas amarelas é X. Então, minha B2, eu vou ter ali 980 plantas, tá? Então, essa daqui vai ser a nova proporção. Olha só como que mudou, né? A primeira geração, a gente tinha 100 plantas, né? Então, aqui é a primeira geração. A gente tinha 100 cebolas brancas, 1.000 cebolas creme e 900 cebolas amarelas. Na nova geração, a gente já vai ter 180 plantas, plantas não, né, gente? Cebola branca, 840 cebolas creme e 980 cebolas amarelas, tá bom? Então, nessa população aqui, ela está em equilíbrio, tá? E também a gente está estudando apenas um locus nos genes, né? Então, a gente já está estudando azão, tá? Então, é assim que faz um exercício como esse, beleza? Então, agora vamos estudar sobre dominância completa, né? Como é que vai fazer o cálculo na dominância incompleta. Esses exercícios que a gente estava fazendo agora, da cebola, estávamos falando de uma dominância incompleta, tá? Ou seja, o que é a dominância incompleta, né? Que é o exemplo que eu mais falo na aula. B1 são as vermelhas, né? As flores vermelhas. A B2 são as flores rosas. E a B2 é a flor branca, né? Ou o caso ali da vaquinha cinza. Então, na dominância incompleta, a gente tem essa mescla aí das cores, né? Então, aqui no caso, a gente tem uma cebola branca e a cebola amarela, e aí o heterozigoto é uma cebola creme, tá? Essa é a cor diluída. No caso que a gente tem a dominância completa, ou seja, o azão, né? O azão, ele sempre vai dominar ali sobre o azinho, tá? Então, nesses exemplos aqui, as frequências tanto alélicas quanto genotípicas, tá? Dessa população vai independer ali dessa interação alélica. Sendo que a dominância completa e a população estando em equilíbrio, né, que é o equilíbrio ali do Hardenberg, essas frequências alélicas poderão ser determinadas a partir do fenótipo recessivo. Então, a gente vai conseguir determinar qual que é a frequência a partir de azinho, tá? Sendo que quando a gente fala de azinho, a gente está falando de Q ao quadrado, tá? Ou seja, quando a gente tem a frequência do alelo azinho, ou seja, a frequência de Q, a gente tem que retirar a raiz quadrada, tá? Então, para fazer essa frequência alélica, a gente tem que tirar a raiz quadrada, tá? Então, vamos fazer certinho essa parte aqui. Quando a gente tem a frequência de azinho, ou seja, a frequência de Q ao quadrado,
a gente tem que tirar a raiz quadrada, a frequência de Azinho, tá? Então, essa é a diferença aí que a gente vai ter ao fazer um exercício de dominância completa. Completa, né? Então, assim, por exemplo, a gente vai ter aí uma população, tá, de milho. Nessa população de milho, tem ali 1000 plantas, 1000 milhos, tá? Que é uma população que está em equilíbrio. Nessa população, a gente vai ter 840 plantas normais, ou seja, azão, azão e azão, azinho, e a gente vai ter ali 160 plantas anãs, ou seja, azinho, azinho, tá? Quando a gente tem essas plantas, a gente vai fazer o quê? Vai descobrir qual que é a frequência de Q ao quadrado, tá? Então, a gente vai descobrir qual que é a frequência de Q ao quadrado. Se a gente se a gente sabe que azinho, azinho tem 160 plantas, né, as plantas anãs, qual é o valor que vai ficar aqui da frequência? Eu vou fazer 160 dividido por 1000, que é parte pelo todo, certo? Nessa frequência aqui de parte pelo todo, né, a frequência aqui do azinho, azinho, a gente vai ter 0,16. Então, essa é a frequência do azinho, azinho. Só que eu quero saber qual que é a frequência apenas do azinho, ou seja, qual que é a frequência do quê? Azinho, azinho é Q ao quadrado, certo? Qual que é a frequência do quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho... Então, isso daqui é o que eu quero descobrir, tá? Eu tenho que Q ao quadrado é igual a 0,16. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 0,16. Assim, o Q vai ser 0,4, né? Então, sempre que eu tiver um exponencial de número 2, eu tenho aqui a raiz quadrada, tá? E aí, agora fica fácil. Qual que é o valor do azão, ou seja, do meu P? Eu sei que P mais Q é igual a 1, o Q é 0,4 mais o P. P é igual a 0,6. Qual o valor de azão, azão, ou seja, o meu P ao quadrado? Eu sei que P ao quadrado é igual a P vezes Q. Então, é 0,6 vezes 0,6, que dá 0,36. Qual o valor do meu azão, azinho, ou seja, do meu 2PQ? Então, eu tenho que fazer 2 vezes P vezes o Q. Então, 2 vezes o meu P, que é 0,6, vezes o meu Q, que é 0,4. Esse valor aqui dá 0,48. Então, isso quer dizer que nessa população eu tenho as frequências de Q de 40%, de P, é muito P e Q, né? De 60%, de Q ao quadrado de 0,16, de P ao quadrado de 0,36 e de 2 PQ de 48%, né? Aqui, pronto. Então, assim, essas contas é pra gente saber que é quando que uma população atinge equilíbrio, tá? Quando uma população atinge equilíbrio,
não tem essas alterações das frequências alélicas de genotípica, ou seja, não está sofrendo seleção, não está sofrendo mutação, migração. Então, como que nessa população aqui do milho, assim, precisa sempre comprar sementes novas todos os anos, desde que tenha esse cuidado de plantar, né? Porque quando a gente coloca um outro material genético, né, de um híbrido de fora, a gente está adicionando uma variabilidade genética. E essa variabilidade genética pode alterar as frequências genotípicas. Então, pode alterar essas frequências aqui. Então, todas essas frequências, sempre que vocês somarem, tem que dar 100. Se não der 100, é porque é uma população que não está em equilíbrio, tá? Então, para você sair, né, dessa população que está em equilíbrio, basta ali adicionar um DNA externo ou sofrer ali uma mutação, uma migração e tudo mais, tá bom? Espero que tenha esclarecido aí mais ou menos como que funciona e bons estudos!